Fala rapaziada, fala galera, boa noite, tudo bem? Tudo bom com vocês? Pois é, aqui é Chandler Vaz, ilustrador, designer, diretor de arte, publicitário e audiovisual, trazendo mais um IlustraCast, o primeiro IlustraCast, não só do meu canal aqui do YouTube, mas do Substack. Vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês daqui a pouquinho, tá certo? Bom, esse não é o primeiro, né, IlustraCast, porque a gente fez o primeiro. Se você não viu, olha aqui na lista aqui do canal, onde eu fiz alguns testes e tal. E a premissa maior é resgatar um pouco dos meus processos, usar isso como uma forma para retroalimentar os meus processos criativos, meus processos inspirativos e inspiratórios, se é que vocês me entendem. Para quem não me conhece, eu vou deixar aqui na descrição dessa live, ela vai ficar aqui para quem quiser e puder assistir quando quiser. O link do meu portfólio, o link do meu Substack e o link do meu Instagram, para vocês conferirem, não só o meu pessoal, Chandler Vaz, mas também o link do Instagram desse projeto que eu quero resgatar para gente aqui, né? O projeto Um Ilustra por Dia. Eu tô. Desculpe se eu tô gaguejando, tô parando um pouco para refletir, porque primeiro eu não fiz roteiro para esse vídeo. E tô meio enferrujado, né? Tem tempo que eu não apareço aqui no YouTube. E eu tô aproveitando esse espaço para justamente não só me estimular a criar mais conteúdo, né? Que ajude outras pessoas. E algumas pessoas conversando comigo, batendo papo e tal, vieram sempre me perguntando, Chan, cadê os vídeos do canal? Quando é que volta? Por que você não traz nos tutoriais? Divulga como é que você faz o seu trabalho e tal. Eu já fiz, inclusive, alguns vídeos lá no canal Bora Rodar, onde eu falo um pouco desse meu trabalho profissional, vamos dizer assim, que é distante dessa coisa do motociclismo. Mas eu nunca pensei, nunca ponderei sobre isso, via a necessidade, vontade ou relevância disso para mim dentro dessa plataforma, né? Não só no YouTube, mas também agora no Substack, né? Que é uma plataforma nova, começou, eu entrei no Substack logo quando ele foi lançado, no ano passado, 2025, em agosto de 2025, e eu só entrei, fiz a conta e não fiz mais nada. Mas recentemente, pesquisando, analisando outros espaços e até aproveitando o momento de isolamento, né, de afastamento de rede social, parando um pouco de usar Instagram, Facebook, até o WhatsApp, só para trabalho mesmo, alguns grupos muito específicos de comunicação que eu preciso continuar me comunicando. Fora isso, me afastei, tenho postado raramente alguma coisa assim, e coisas sem nenhuma conotação direcionada, coisas bem aleatórias, coisas que eu acho divertido, engraçado, que eu acho legal postar naquela hora sem nenhuma relevância, nenhuma intenção de fato. E por conta disso, eu comecei dentro dessas pesquisas, desses últimos momentos que eu tenho reavaliado um monte de coisa no meio profissional, eu acabei pesquisando, né, e encontrei o Substack, né? Substack, que é uma plataforma onde eu até o momento eu tenho usado há pouco tempo, atualmente eu estou há 2 semanas mais ou menos, futucando, aprendendo a mexer, utilizando, mas usando prioritariamente como um espaço para desabafo. Vou colocar algumas ideias para fora, algumas coisas que aparecem naquele momento na minha cabeça, eu acho relevante compartilhar com as pessoas que eventualmente me seguem. Eu estou colocando lá. Eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu compartilhar aqui um pouco do meu ilustre diário, né? O meu Shanstack. Esse basicamente é o meu Shanstack, né? O meu ilustre diário, onde eu vou colocando algumas coisas aqui, como vocês podem ver aí, né? Algumas informações. Né? Nele eu inicialmente configurei alguns espaços assim, é bem fácil de fazer. No início pode assustar porque a estrutura dele é bem diferente da estrutura do Facebook, do Instagram, de TikTok, de várias dessas redes sociais. E principalmente porque não tem propaganda.
É bem direcionado a artista, escritores, ilustradores, pintores, comunicólogos, marqueteiros, a galera dessa área, galera que faz vídeo, galera que cria esse tipo de conteúdo. Até o momento tem sido, e web também, com várias coisas nesse sentido, e o XY e tal, aonde nesse espaço a gente pode, sem interferência de publicidade e propaganda, como está infestado o Instagram, e o propósito já está se tornando chato, né? Aqui você não tem isso. Deixa eu tentar aparecer aqui, mostrar um pouco aqui sobre. Deixa eu ver se eu entro aqui deixa eu mostrar aqui para vocês. Você entra aqui tá funcionando aqui, certo? E aqui nele as pessoas, aqui algumas pessoas que eu já sigo, e as pessoas vão postando tiras, desenhos, projetos, pinturas, mensagens, textos, né? Projetos, enfim, uma série de coisas ao redor do mundo. Receitas, fotografia de receitas. Então, é um espaço que nesses últimos tempos tem me servido de muita inspiração e por conta disso eu achei interessante entrar e contribuir da mesma forma. Animações, bem legal, pinturas e tal. É um lugar bacana para fazer esse network, para conhecer novos profissionais, trocar ideia, aprender, compartilhar conhecimento, né? E buscar outros espaços para poder expor o nosso trabalho, né? De divulgação, vamos supor, eu quero trabalhar com livro infantil, tem algumas editoras que fazem, que estão no Substack, eu posso entrar em contato para poder trocar uma ideia, estreitar esses laços, apresentar meu trabalho e quem sabe proporcionar uma parceria, um trabalho, uma renda extra com algum desses projetos, né? Interessante. E nesse espaço a gente tem essa possibilidade aqui, só trabalhos, né? Alimentação e tal, é bem legal, galera. É bem vasto. É atualizado constantemente. É bem bacana. Ainda é a rede pequena comparado com as que eu já citei, né? Mas é bem interessante mesmo, tá? E esse é o meu. Esse é o meu, como eu falei, eu construí dessa maneira aqui, né? E o meu, você chega aqui, você vai encontrar essas postagens, as últimas postagens, fico aqui na frente, como se fosse um jornalzinho, né? E aqui, se você quiser ver as mais antigas, você entra aqui. Ou então você pode ir pelos tópicos que eu estou utilizando. Notes, por exemplo. Notes é um lugar onde eu vou comentando as ideias, as coisas que vão acontecendo. Eu posto uma foto, um texto, uma ideia, um conceito, uma dúvida, uma pergunta, um questionamento, né? Faço alguma coisa e eventualmente alguém vê, comenta, troca uma ideia, partilha uma informação. Aqui no Ilustra no Ilustra do Dia, né? Não vai ser uma ilustra por dia, que é diferente do projeto que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, para quem ainda não conhece. Então, a ilustra do dia, cada dia eu posto uma imagem, né? Diferente, uma coisa que vem na minha cabeça, vou mostrar uma aqui, ó. Acho que essa foi, não, essa foi a primeira que eu postei, um rabisco antes do trabalho, vou postando aqui. E aí tem outras que eu vou postando na sequência, os sketches, alguns processos, né? Alguns trabalhos, enfim. Aí você vai, é bem fácil de navegar. Aqui quando foi o dia que De Volta ao Futuro completou 41 anos, eu fiz essa ilustra vetorial também aqui. Enfim, é o espaço onde eu vou compartilhando algumas coisas, né? Aqui uma pintura que eu fiz no dia do que o Biquíni completou 80 anos de idade, né? Fiz um ilustre digital aqui também, certo? E aqui que eu postei hoje, mais cedo, que hoje é aniversário de Moraes Moreira. Ele aqui. Fiz um texto falando um pouco sobre a história dele, a influência dele na minha vida, né? O grande disco, né? Acabou Chorar, que é um disco que surgiu quando eu nasci, que foi um marco na música baiana e brasileira. E aqui eu fiz um sketch digital que eu ainda quero finalizar, mas como o dia foi corrido de trabalho, não consegui finalizar. Mas fiz um rabisco rápido aqui no iPad aqui. Mais para frente, quando eu tiver essa opção, essa arte colorida, finalizada, eu trago aqui para vocês novamente. Beleza? Além de ilustra por dia, que como eu falei, não vai ser todo dia que eu vou postar, tem essa parte que eu falo, que eu criei chamado Confia no Processo. É uma parte onde eu vou expor alguns dos meus
alguns dos meus processos criativos, né? Quando eu, é, sei lá, qualquer coisa que eu venha criar, seja um projeto de identidade visual, seja uma ilustração, seja um projeto de sinalização, de comunicação, um projeto de mídia, o que quer que seja que eu precise desenvolver, que eu ache que tenha tempo hábil, porque às vezes as demandas são tão urgentes e a gente às vezes não tem tempo de, no meio do processo criativo, parar para fazer esses registros, né? Então, se vocês quiserem depois dar uma lida, falo um pouquinho, dou uma introdução do que é esse momento aqui, uma imagem minha de alguns momentos da minha vida, criando algumas pequenas frações dos meus processos criativos ao longo desses anos, né? E em breve eu vou estar alimentando essa parte do Confia no Processo com alguns dos meus making-offs de trabalho, tá? O LustraCast é esse aqui que vocês estão vendo agora. Esse aqui foi o primeiro vídeo, o vídeo de teste, né? O vídeo beta, vídeo zero, né? Onde está aqui e logo esse vídeo que está aqui no YouTube vai estar aqui também no Ilustre Diário, né? Meu Shanstack, beleza? E tem essa parte aqui também que é uma parte que eu chamo de inspirativos. Inspirativos é um espaço, né, que eu criei para inspirar, para comunicar, para divulgar algumas das coisas que me inspiraram no passado e que me inspiram até hoje, né? E uma série de coisas. Aqui eu faço um apanhado histórico dos primeiros anos da minha vida profissional, né, vamos dizer assim, né? E até antes de me tornar profissional, minha vida amadora também, né? Fique à vontade para ler, mas pretendo compartilhar mais informações. A gente está criando esse espaço novo para justamente trocar ideia e a gente poder ajudar, né? Quem está começando, quem quer entrar em contato, quem quer desenvolver um projeto criativo, alguma coisa, a gente está aqui para ajudar. E essa é uma forma leve, descontraída, divertida de apresentar um pouco, não só da minha pessoa como profissional, como ser humano, mas o tipo de trabalho que a gente desenvolve também. Beleza? Pois é. E aí, esse, como eu falei, é um projeto, né, que está começando agora. É um projeto que está bem divertido de ser feito, está bem legal. Mas a proposta maior dessa live hoje é uma coisa que muita gente, mas amigos próximos e algumas pessoas que conhecem o meu trabalho, e eu estou comemorando aqui de leve, tomando um vinhozinho de leve, porque hoje, amanhã é feriado em São Paulo, eu estou de folga, apesar de estar na Bahia, e amanhã eu estou de folga, e aí estou aproveitando para trazer esse conteúdo aqui para vocês, beleza? E a intenção é justamente falar um pouco, né, do que é o projeto. Deixa eu ligar aqui que desativou meu headphone, mas vamos lá. Pois é, aí a minha intenção maior, nesse caso, é justamente falar um pouco do que foi o Luxa por Dia e vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um pouco desse trabalho, né? Para quem ainda não conhece. O Luxa por Dia surgiu precisamente em 2012. Eu trabalhava numa agência de publicidade e quando eu cheguei para trabalhar e tal, eu sempre fui muito madrugador, né? Eu, quando era mais novo, eu era baladeiro e surfista. Então eu chegava tarde porque ia pra farra e dormia muito pouco, sempre dormi muito pouco. E 4, 5 horas da manhã eu já tava indo pra praia pegar onda. E aí chegava em casa, tomava banho e era ainda 7h30, 8 horas. Aí, e a agência de publicidade, você sabe que começa 9, 10, né? Hoje em dia eu não sei como é que tá, porque eu tô home office já há alguns anos, mas eu chegava, a agência normalmente começava a pegar fogo mesmo 10 horas da manhã, e eu chegava 8 horas da manhã. E aí chegava, eu olhava a minha pauta, às vezes tinha alguma coisa para fazer, eu adiantava, e às vezes não tinha nada. E aí eu chegava e falei, eu vou fazer o quê? Aí eu peguei, por acaso, um brinde, né? Peguei um brinde que deram, né? Uma empresa deu. Uranos, inclusive, amigos meus lá, da Uranos 2 aqui de Salvador, empresa de comunicação, sinalização. Me deu essa cadernetinha aqui. Na verdade, aqui são duas. Deixa eu ver se eu não peguei errado. É, essa aqui. Eu
Foi uma coisa tão aleatória que eu comecei a desenhar de trás pra frente. Eu não fui nem abrir a capa e comecei, não. Eu peguei de trás pra frente aqui, por acaso, e comecei a rabiscar. Ilustrações totalmente aleatórias. Ainda fui rabiscando o texto aqui, ó. Vou mostrar isso pra vocês, não sei se vai dar pra ver aqui, por causa da luz. Mas rabiscos, canetinha de marcador, coisas aleatórias. Aqui um dia que me chamaram pra comer uma vaca atolada, aí eu fiz essa brincadeira. Vou comer vaca atolada e tal. Enfim, o que surgia no dia. O dia tava chovendo, não sabia se fazia sol, se fazia chuva. Mas o importante era ficar zen, ficar de boa, não se estressar. Enfim, tudo era motivo. Aqui foi dia de aniversário de alguém, a gente foi se preparar para comer muito bolo, muita torta. Enfim, cada dia eu ia aproveitando os 20, 30, 40, uma hora que eu tinha antes do expediente e ia fazendo alguns desenhos, como esse que vocês estão vendo aqui. Né? Vou mostrar aqui para vocês. E aí, ia rabiscando. Né? Ia não só rabiscando, mas eu ia postando no Instagram em 2012. E as pessoas que iam me seguir, isso de uma maneira totalmente despretensiosa, tá? Sem nenhuma intenção de fama, de divulgar, de nada. Era só realmente pra botar pra fora, rabiscar e botar pra fora. Né? Em vez de pegar uma arte de alguém, era pegar uma minha e colocar. E tudo bem. Sem nenhuma preocupação com forma, proporção, conceito. Ia colocando lá. Entendeu? Então, assim. Aí ia colocando, ia fazendo. Isso começou a chamar a atenção da rapaziada, da galera que tava me seguindo. Né? E aí eu fui postando. Esse personagemzinho que eu crio aqui é um personagem. Parecem todos diferentes, mas são o mesmo personagem, só que é um diabinho que eu criei na época, né? Que era o mascote do meu estúdio na época. Só que ele muda de cor e tal. Aqui é homenagem a Netinho da banda Beijo da época. Olha o beijinho aqui. Enfim, aí fui fazendo as meninas que vão para o banheiro fazer selfie. Já tinha naquela época lá. Enfim, as pessoas começaram a gostar, a comentar, vendo isso aí. Poxa, que massa, que legal tal. E aí, no meio desse processo, deixa eu passar aqui, porque pode ser que não apareça. Aí, no meio desse processo, algumas pessoas chegaram e não vou lembrar agora quem foi, tinha isso anotado, mas eu perdi, não tenho mais. Aí um amigo chegou e perguntou, poxa, desenha Lula Lelé, um desenho que passava nos anos 70, 80, aqui no Brasil, né? E aí eu fui e fiz. E aí, logo depois, aí fui postando. Aí outra pessoa no outro dia, desenha o Popeye. Aí eu fui lá, de uma maneira bem despretensiosa, tá, galera? Às vezes até sem olhar referência, da ideia da cabeça mesmo e tal. Desenho o Capitão Caverna. Aí fui fazendo o Capitão Caverna. Né? Não sei se vai dar pra ver direitinho aí. Enfim, cada dia me pedindo alguma coisa. Aqui, Snarf dos Thundercats. Enfim. Isso foi tomando proporções que eu enchi esse caderninho todo aqui, ó. Todo. Um monte de coisa. E aí acabou, cheguei pro pessoal, velho, me arranja outro bloquinho desse. Aí foi acabando. E eu fui escrevendo, fui desenhando mais. Fazendo mais desenhos, né? A galera pedia, eu ia fazendo mais. Aí tinha uma listinha que ficava junto desse bloquinho lá. E era só no trabalho, tá? Era só na primeira hora. Meu compromisso era só assim, na primeira hora, antes de trabalhar, o meu momento de warm-up, né? De aquecimento, de momento desopilatório para começar bem o dia, era rabiscando, né? E as pessoas que me seguiam iam fazendo iam fazendo esses pedidos. Pedidos gratuitos, ninguém pagava nada, era só pedir mesmo. Que eu já ia anotando e aí cada dia eu ia fazendo um desses. Né? Olha o meu mascote aqui, eu tava aqui separadinho, Chivato. Pois é. E aí nessa brincadeira, esses bloquinhos deixaram de ser apenas bloquinhos e eu comecei a. O projeto começou a tomar uma proporção muito grande.
né? Que eu falei, não posso mais, esse bloquinho não vai dar, eu quero fazer uma coisa melhor. Às vezes eu queria colocar personagens, é, mais personagens juntos. Eu vou compartilhar aqui agora para vocês verem. E aí pronto, aí eu cheguei, resolvi, isso eu botava no meu perfil e acabei criando. Não lembro agora exatamente como foi, mas eu criei. Existia um projeto americano, eu não lembro também quem criou esse projeto, chamado Sketch a Day, né? E que era o conceito era mais ou menos, cada dia um desenho diferente. E aí, com base nesses desenhos animados, eu criei o projeto Ilustra por Dia, que é esse aqui. Eu fiz esse perfil no Instagram, né? E fui criando todos esses desenhos aqui. Tem muito, mais de 300 aqui, tem muitos desenhos aqui. Eu vou passar rapidão aqui para vocês verem, se a minha internet colaborar. Esperar carregar tudo. E aí foram fazendo tudo feito à mão, com lápis, borracha, hidrocor, basicamente. Aqui, ó. Basicamente usando hidrocor. Não esses são uma parte dos hidrocor. Eu peguei só como exemplo. Aqui outras partes. Tons de pele, tons de cinza, né? De várias outras cores, azuis e vermelhos, que a gente usa, preto, que eu uso muito, né? Enfim. E aí fui fazendo, por exemplo, assim, às vezes nesse caderninho, por exemplo, pegar um exemplo aqui para vocês. Espera aí. Aqui, por exemplo, teve esse que eu fiz aqui, ó, dos Harlem Globetrotters, né? Que, porra, são quatro, cinco, seis jogadores de basquete numa folhinha pequenininha. Eu falei, não, eu preciso de um caderno maior, né? Fui até o fim, terminei o caderno aqui, Tiamat do Caverna do Dragão. Eram personagens complexos que precisavam estar em papéis maiores para eu não só ter mais facilidade para detalhar, mas no futuro ter uma obra maior também, né? Enfim, aqui os Impossíveis também. Não era só um personagem. Aqui, Tartarugas Ninjas, olha a complexidade para um papel pequenininho. Então eu queria. E a partir desse eu fui pegando esses desenhos. Aqui, He-Man com Gato Guerreiro na época, né? E aí, tanto que eu fiz cortado, não era pra fazer inteiro, porque ia ficar muito pequenininho. Mas aí fui pegando, aí aqui, Silverhawks eu tive que fazer cortado, porque não cabiam todos na mesma folha, pra ficar legal, né, pra ficar bacana. Aqui Galaxy Rangers também, né, ficou tudo muito apertadinho, não pude detalhar como eu gostaria. Ficou bacana, gostei, ficou legal, mas simplifiquei ao máximo pra poder ficar bacana. E aí, daqui, eu não lembro quando foi, aí fui fazendo aí, ó, personagens Galaxy Trio, que tinham vários personagens. Era mais difícil. Aqui, ó, os caça-fantasmas, os caçadores de fantasmas, né? Da Filmation também. Então, e se vocês, não sei se perceberam aqui, alguns que tinham muitos detalhes e muitos personagens, eu usava um traço mais fino no contorno, enquanto personagens mais simples eu usava um traço mais grosso. Isso foi uma coisa que fazia parte do processo construtivo, né? Personagens mais simples aqui, Tundro, Blip e Bloop, né? Dos Narcoloides, são mais simples, eu conseguia, até mesclando aqui, ó, traço grosso com traço fino e tal, era mais fácil de fazer. Mas muitos personagens, como Garalang Gang, eu usava marcadores mais finos e mais linha, para poder ter esse nível de detalhamento, né? Aqui, Falsão e Trambique da corrida espacial também. Eu tive que fazer um corte, né? Não dá para fazer todo, porque senão ia perder muito. Eu preferi dar um close assim para dar esse resultado, enfim. E aí, quando chegou aqui, ó, acho que foi o Garoto Enxaqueca, foi. Foi a última folha, aqui, dá pra ver a capa, né? Contra a capa aqui. Foi a última folha, que já em 2013 já. E aí eu falei, não, agora eu vou partir para um caderno melhor, que é esse caderno aqui, ó. É uns sketchbooks de capa dura, né? Comprei em uma loja de desenho aqui em Salvador. E aí, como alguns desenhos já foram vendidos, inclusive vou falar isso depois para vocês. Mas aí tem alguns aqui, ó, já um formato maior. Aqueles eram A6, aqui já é A5. Aí tem alguns já estão até soltos aqui, Pepe Legal e Guardabelo e Batatinha, enfim, vários aqui. E esse projeto todo
Quer dizer, todo, porque muitos desses originais já consegui vender numa fase mais adiante, que eu tava precisando fazer uma grana. Eu falei, não, e alguns, Xan, faz pra mim, eu quero comprar, eu quero comprar. E aí eu falei, não, tá bom, vou vender. E aí vendi por um valor simbólico, não vou lembrar exatamente o valor na época, foi um valor simbólico, porque praticamente para pagar minhas canetas, que também, não sei se vocês vão ver aqui, eu não tenho aqui agora, mas eu já usei canetas muito baratas. Tenho canetas caríssimas importadas, mas eu já usei. Eu queria experimentar com todo tipo de material, né? Então, hoje atualmente, eu tenho usado lápis de cor. Esse é um lápis de cor antigo. Deixa eu abrir para vocês, esse é muito antigo. Ele já tá acabando já aqui, é da Mitsubishi antigo. Que eu ganhei de uma tia que trouxe do Japão. E aqui, atualmente, eu uso o Carandache da Prismo, que é aquarelável. Mas eu ainda não tô. Nunca fiz nesse projeto nada com aquarelável, né? Esse aqui já tá quase no caminho também. Eu tenho outro lacrado aqui, mas eu vou usar esse até o fim. Mas nessa etapa do projeto eu usava muito marcador, né? Muito marcador. Então, se vocês verem aí, ó, nessa etapa aqui, começou com pica-pau, já estava usando os cadernos mais grossos, né? O caderno com a gramatura de papel maior, melhor porque não borrava. Ele absorvia a tinta até mais rápido que o outro, era bem mais interessante, né? Então fui fazendo. Gastava mais tinta, porque como o papel era maior, por óbvio, gastava mais tinta, né? E esses maiores eu vendi mais caro, um pouquinho mais caro só, né? E aí fui fazendo aí, ó. Mas eu conseguia detalhar, fazer detalhes dos personagens que normalmente eu não conseguiria. E aí fui colocando aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Hank Eric do Caverna do Dragão, conseguia detalhar mais um pouco, né? Shun, é, Ikki de Fênix, dentro dos Cavaleiros Zodíaco, eu tô até esquecendo o nome dos heróis. Tanto tempo sem assistir. Ikki de Fênix, Cavaleiro do Zodíaco, enfim, vários outros eu fui colocando aqui, SWAT Cats também. Fui colocando, pegando um pouco da arte original e adaptando ao meu estilo de desenho, né? Alguns eu cheguei a fazer, mas cheguei a fazer bem próximo, por exemplo, aqui, Manda-Chuva. Só que eu coloquei um sombreamento que normalmente eu não tenho no desenho. Então eu incorporei um pouco do meu estilo de desenho, assim, do acabamento, da pintura, para esse trabalho, dando o meu toque pessoal, né? Aqui, Rainbow Bright também, aqui eu peguei um desenho original e fiz com base no meu estilo, né? Assim, não modificando, eu mantive o estilo original do autor, mas o sistema de colorização e o traço era o meu, né? Então, eu queria que gerasse essa identidade aqui para nós eu queria relembrar o personagem de fato. Eu não queria fazer uma caricatura, eu não queria fazer uma releitura daquele personagem. Eu acho que eu cheguei até a fazer, não vou saber aqui, ó, Monra, né, na forma velha e na forma berés, né, bandidona, entendeu? Então, eu fiz bem o mais próximo do real, mas com o meu estilo de desenho, né? E iam surgindo desenhos e aos poucos iam surgindo personagens de tokusatsu, de séries, né? Como chegou aqui o Ultraman, né? Que eu fui pedindo, eu falei, pô, eu vou fazer. A princípio eu me restringi muito a questão do fazer, não, vou fazer só desenho animado dos anos 30 até os tempos atuais, até os tempos atuais, né? E tinha muita gente nova que acessava meu Instagram. Mas quando foi surgindo esses tokusatsu, eu não fui resistindo. Eu falei, pô, tem que fazer também. Tem que fazer também. Né? Leline, que era um desenho clássico dos anos 60, 70, maravilhoso esse desenho francês, muito legal, gastou uma tinta, mas valeu a pena, ficou muito legal. Quem nunca viu esse desenho, caramba, desenho muito inteligente, muito, muito bonito, muito bem feito. E aí tinha os desenhos e foi surgindo depois, deixa eu ver se aparece aqui. Aqui todos são desenhos animados. Depois vocês podem ver com calma, acessar o meu perfil do Instagram, @1ilustra por dia. E aí vocês vão poder ver com calma todos essas ilustres memoráveis, assim, de momentos fantásticos não só da minha infância, mas da infância de muitos, e até dos pais de vocês, por que não? Né? Depois,
quem tiver, sei lá, menos dos seus 40 anos, pode chegar a mostrar isso para os pais, com certeza eles vão se amarrar nisso aí. Né? Então aqui, todos esses eram desenhos. Aí surgiu aqui, por exemplo, Ninja Jiraiya. Me pediram, pediram, né, os Tokusatsu, né? Encantou a todos nós que viveram, passamos pelos anos 90, né? E a infância e adolescência nos anos 90, todo mundo assistia isso, né? SBT, Bandeirantes, Manchete, né? Principalmente na Manchete, né? Prioritariamente na Manchete naquela época. Aí eu falei, preciso fazer Jiraiya aqui e tal, tem que fazer, marcou muito. E aí eu comecei a sair aos poucos, não só da área de desenho animado, para a parte de real. Nesse caso, de Tokusatsu. E depois, deixa eu ver aqui. Bom, fiz o Capitão América, que é desenho, mas tem live action também e tal. Mas deixa eu ver aqui. Bom, Geleia dos Caça-Fantasmas. Começou como live action, depois foi pro desenho. Mas aí eu tentei fazer uma mistura dos dois aqui. Né? E aí, assim foi. Desenhos, desenhos. Aqui, por exemplo. Aqui o Raiden do Mortal Kombat. Eu não tinha o desenho. Então eu peguei o filme e fiz uma versão desenho animado, né? Dele aqui. Aqui já também o Esquadrão Relâmpago, o Changeman, que já fiz outro Tokusatsu, que eu vi muito, muito naquela época, e aí aproveitei para reproduzir. Fiz questão de fazer esse corte, né? Não fiz o corpo inteiro, porque eu queria detalhar os uniformes dos personagens, os capacetes e tal. Né? Então, aos poucos, eu fui trazendo aqui Cybercops, os policiais do futuro também, a mesma coisa, 5 policiais com muito detalhe. Eu falei, vou fazer um corte aqui, porque se for fazer inteiro, eu não vou detalhar tanto quanto eu gostaria. E o papel ainda é pequeno, né? Que é desse tamanho aqui, né? Oh, eu tô falando aqui para vocês, não mostrei. Me perdoem, me perdoem. Deixa eu voltar aqui rapidinho só para mostrar para vocês o que eu tava falando, né? Do Ninja Jiraiya, né? E era um Tokusatsu que a gente tava fazendo. Esqueci de trocar a câmera, falta de costume, né? Falta de costume é fogo. Aqui o Geleia, que eu falei, que deu uma outra roupagem, né? Aqui Raiden, né? Mortal Kombat, fiz dessa outra roupagem para ele. Esquadrão Relâmpago, Changeman, né? E aí começou a surgir, além dos desenhos animados aqui, Cybercops, Policiais do Futuro. E aí fui inserindo, pegando, além dos desenhos, foi surgindo esses outros personagens. Aqui aí eu acabei pegando, aí surgiu o primeiro filme, Harry Potter, né? Não tinha desenho. E aí eu peguei, não, vou fazer a minha versão de Harry Potter. Aí peguei, aí eu não lembrava, óbvio, eu assisti todos os filmes, inclusive li um livro só, mas eu vi todos os filmes. Aí eu, como é que fala? Eu peguei as imagens do filme, fiz os sketches e com base nas imagens do filme, eu fiz essa imagem, tá? E aí pronto, aí começou a transcender. Aqui, aí uma série, aí pediram essa personagem da série, né? Que é Oliver Queen, né? Que é o Arqueiro Verde, né? E Felicity Smoke, né? E aí é uma série que passava na Warner na época. Então já foi pegando do real. Eu fiz uma mistura aqui de Oliver Queen real com a versão dos quadrinhos, né? Fiz uma mistureba. Rock Balboa, a versão já dos filmes, já começando a aparecer nos desenhos aqui, né? Aqui desse o engenheiro, né, de Prometheus, né? Eu nem vi esse filme, inclusive, eu nem vi. Eu tô até precisando ver esse filme. Mas eu tive que pesquisar para fazer, né? Então foi trazer aqui a animação do burro, né? De Shrek, né? A mesma coisa, né? Então foi bem legal. Aqui o xenomorfo, né? De Alien, né? Então foi bem bacana esse projeto. Ele durou bastante. Deixa eu ter um erro aqui. Peraí. Enfim, esse projeto durou bastante tempo, né? E tem até tem um videozinho aqui, vou mostrar para vocês rápido. Aqui uns videozinhos que no meio de alguns processos eu lembrava e fazia, né? Os desenhos, como é que eu fazia? Fazia o desenho base, depois eu contorno, ia preenchendo, pintando, bacaninha. Às vezes tinha desenho que realmente passava de 1 hora, não só por algumas interrupções do processo, mas porque às vezes era complexo mesmo.
Às vezes faltava tinta, galera. Já aconteceu de faltar tinta. E eu ter que fazer mistura, jogar um pouco de álcool como é? No marcador para poder terminar com a cor padrão, não ficar diferente, né? Um tom de um lado começa de uma cor, fica do outro, ia ficar esquisito e tal. E aí já passei por situações assim, por isso que eu sempre tive, procurei ter, né? Nem sempre tive, mas sempre procurei ter tintas, marcadores, pincéis, tudo reserva para caso isso acontecesse, a gente não ficar na mão. Mas isso aí, ó. Aí mostrando um pouco desse processo aí, pintando Peter Potamus e Nico Mico. Aí. Aí depois vinha com lápis de cor também, para dar uma reforçada no trabalho, ficar um aspecto mais interessante, que às vezes com o marcador, por ter as cores muito fortes, muito bem definidas, eu não chegava no resultado que eu queria. Aí eu estava usando as duas coisas, né? Então aqui também tem um make-off aqui de Stallone Cobra, mostrando um pouco. Aí já foram fotos, peguei as fotos, baseado nos vídeos e fui postando. Aí, tá vendo? Um pouco das etapas, né? Lápis, outline, preenchimentos pretos, depois cor e finalização. Aqui foi marcador e lápis de cor, né? Então mostrando um pouquinho desses processos. Aqui o fantasma, né? O espírito que anda aqui também, né? O desenho, o lápis, depois vim com a canetinha, tudo à mão, né? Aqui já tudo pronto com sobreamento, depois a aplicação de cor, depois cor de pele, né? Depois a cor do uniforme, né? E depois a peça pronta, né? É muito divertido, galera, fazer isso aí. É bem legal mesmo. E nada como começar o dia criando peças como essas, né? Bem legal mesmo. Enfim, não vou me estender muito aqui. Se vocês quiserem conhecer, acessa aí arroba uma ilustra por dia. E aí vocês podem me seguir lá, curtir esses trabalhos, fiquem à vontade para comentar e fiquem à vontade também para fazer suas sugestões de uma obra que vocês não ouviram aqui, mas não tem mais. Se eu tiver aqui, eu até reposto de novo para vocês. Mas se não tiver, podem pedir aí, manda seu pedido. Pode pedir direto no Ilustra por Dia, lá no Instagram. Pode pedir no YouTube e pode pedir no Substack também, tá? Me adiciona lá, me segue lá, comenta minhas postagens lá. Pode comentar meu notes, comentar aonde vocês quiserem, que assim que eu acessar as informações, eu vou botar na minha lista, na minha programação, para ir criando essas peças. O Ilustra por Dia, nesse momento agora, não vai ser todo dia, tá? Eu passei muito tempo, muitos anos, para ser honesto com vocês, parado, passando várias coisas. Em outro momento oportuno eu falo mais sobre isso, mas aos pouquinhos eu tô querendo resgatar, porque eu sei o quanto isso é importante, não só para mim, para o meu bem-estar, né? Eu falo isso corpo, mente e espírito, mas também isso me ajuda muito nos meus processos criativos profissionais, né? Isso é muito bacana. Beleza? Pois é, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, beleza? Manda sua mensagem, faz seu pedido aí que a gente vai colocar na lista e logo menos, logo mais, estará no ar para vocês curtirem. Beleza? Grande beijo, forte abraço e vamos nessa. Boa noite a todos, bom descanso e até a próxima. Simbora.